Olá pessoal, estamos com vocês com mais um programa Viva Jovem pela TV Poços. E nós tivemos aí, durante esses dias, um exame nacional, que é o Enem, que faz com que alguns jovens possam ingressar, de ter alguns benefícios para conseguir ingressar na faculdade ou até mesmo avaliar aí seus conhecimentos e tudo mais. E o tema da redação proposto esse ano no Enem chamou a nossa atenção, a atenção do Aviva, para que a gente pudesse talvez discutir, conversar um pouquinho a respeito disso. Esse tema então foi intolerância religiosa, que foi abordado no Enem, e a gente fez o convite para que o padre Francisco Carlos pudesse vir conversar conosco no dia de hoje no programa com vocês. Boa tarde, Padre Francisco. A minha saudação de graça e paz, você, Laís, a todos que nos assistem no programa Viva Jovem, pela TV Poços. Mais uma vez, é um prazer estar aqui comunicando, tentando aí, com nossa experiência, um pouco de conhecimento e vivência cristã, enriquecer o conteúdo, a missão, o compromisso desse programa, não só voltado para a juventude, mas todas as pessoas que querem, assim, então, conviver, rezar, refletir e crescer humanamente. Com certeza. Obrigado, por aceitar o nosso convite. Padre Francisco Carlos, que sempre nos acompanha, assim, o Aviva, sempre nos, assim, apadrinhou mesmo, juntamente com os demais padres, para poder estar caminhando junto com a gente. Obrigado sempre. Sempre as ordens, tudo que diz respeito a esse grande desafio, essa grande missão de evangelizar a juventude, a igreja ela não pode ficar fora. E aí a gente procura dar a nossa contribuição, estar junto caminhando. Com certeza. Bom, para iniciar a nossa conversa, eu vou partilhar uma história para a gente poder começar a desenrolar então nossa troca de ideias aqui. Eu li a respeito de uma história de um jovem de 33 anos chamado Giovanni. Ele tomou um táxi um dia e, ao tomar esse táxi, no final da corrida, ele perguntou para o taxista quanto tinha dado aquele valor, e ele disse então que tinha dado R$ 4,64 o valor da corrida. O jovem pegou então dinheiro e entregou para o taxista R$ 4,60. E aí o taxista virou e falou assim: não, mas deu R$ 4,64. Ele ficou meio indignado, meio perturbado com aquela, mas tudo bem, R$ 4,64. Foi e deu 5 centavos para o taxista e ficou aguardando o troco. E o taxista, pediu para ele sair do táxi e ele disse: não, estou aguardando meu troco, tenho 1 centavo de troco. E o taxista: mas eu não tenho 1 centavo aqui. Só, mas você me cobrou 4 centavos e eu estou te cobrando o troco dos 5 centavos que eu te dei. E então começou aí uma discussão, entre eles, uma desavença ali entre eles. Depois de muito discutidos, ânimos alterados e tudo mais, o passageiro sai do carro, vendo que não ia dar mais em nada, sai do carro, bate a porta do carro e o taxista, extremamente tomado por total impaciência e revolta, desce do carro com uma arma e atira nesse jovem e o mata. Essa história, então, eu queria, para a gente poder entrar no nível da questão da intolerância humana. Talvez essa questão, além da intolerância, essa falta de paciência e esse cúmulo de ânimos nas pessoas. Olhando a própria palavra intolerância, Laís, ela tem aí um prefixo de negação, in. Então, eu não tolero o outro que discorda das minhas ideias, discorda do meu ponto de vista e às vezes discorda até do meu time de futebol. A gente vê também, às vezes, aí no campo do lazer, do futebol, como que às vezes chegam por intolerância de ver a comemoração da vitória do outro que ele tem direito, e gerando violência, gerando morte. Então, antes mesmo a gente, como você mesmo propôs, antes de pensarmos então a intolerância religiosa, pensar na própria intolerância, não compreender o outro, acirra os ânimos, torna-me aquilo que as nossas avós diziam, de pavio curto, me torna mais temperamental, e temperamental eu não consigo controlar as minhas reações, os meus sentimentos, as minhas atitudes, chegando a atitudes extremas, como você está dizendo aí,
nesse fato mais do que uma história, né? Por 1 centavo ou por 4 centavos. Então, né? ambas as partes, dependendo do ângulo, tudo é pequeno, mesmo que fosse R$1 para um ou para o outro, para o taxista ou para o passageiro, uma coisa muito pequena que não valeria, né, um atentado contra a vida, e mesmo que não tivesse chegado a um ato tão extremo, né, de tirar a vida por causa de uma situação desta. A própria discussão, a própria intolerância, ali, o clima de desavença já poderia ter sido evitado. Com certeza. E aí a gente, né, entra nessa questão porque o problema não está em grandes coisas, em grandes ideias, em grandes proporções, mas o que vai fomentando a intolerância realmente são as pequenas coisas, as pequenas discórdias, às vezes até mitos e mentiras que vão sendo alimentadas e que vão gerando intolerância. Sem dúvida, e aquilo gera então no outro um ponto de vista errado. Lembro-me que agora de situação corriqueira, a intolerância no trânsito. Sim. Por uma atitude do passageiro que está no carro da frente de fazer a manobra, ou ele está no ritmo dele, com os compromissos deles mais lento do que eu. Às vezes não é ele que está lento, sou eu que estou muito apressado. Exato. Né? E aí já vimos fatos trágicos acontecerem justamente por causa dessa intolerância, né, no trânsito, de não compreender que o outro tem o tempo dele, ele tem o direito de fazer a manobra dele, ele tem direito de esperar que o carro da frente desocupe a vaga para ele tomar aquela vaga, e um terceiro carro lá atrás, um terceiro veículo que está ali buzinando, reclamando e impacientando. E perdendo o foco, perdendo o controle da emoção, fruto aí de uma impaciência, uma ansiedade tremenda. Com certeza. E aí, então, a gente entra, né, propriamente no nosso tema da intolerância religiosa. Porque, não diferente dessas situações corriqueiras, porque às vezes a gente vai falar de um assunto intolerância religiosa, a gente acha que, nossa, é um assunto que só acontece por conta da religião, só acontece mediante a religião. Mas por isso que a gente quis, né, começar mostrando a intolerância de uma forma genérica, para depois a gente conseguir entender. E aí, né, o que a gente pode atribuir essa intolerância religiosa das pessoas? Por que será que, né, existe no nosso meio essa questão da intolerância religiosa? Falta de entender o próprio projeto, a intenção, a necessidade da religião no meio da humanidade, né? Tem aqueles que, em função de uma visão fechada no campo religioso dele, ele não aceita um outro, né? Ter uma religião, buscar a Deus por caminhos diferentes, né? Numa fé diferente, se impõe àquele, então, a sua visão, que ele acha que é a totalidade da verdade. Né? Nós podemos pegar no próprio Talmud, que depois da Torá, né, no judaísmo, é o segundo livro mais importante. Sim. Onde ele vai dizer que ninguém detém a verdade como um todo, mas parte dela. Então, eu, Francisco Carlos, tenho uma parte da visão. A Laís tem uma parte da verdade, uma visão da verdade. Eu tenho, você tem também uma parte da verdade. Uma terceira pessoa teria uma outra parte da verdade. E é justamente na somatória que nós vamos crescer juntos. Tem uma outra situação da intolerância religiosa que vem crescendo em função dessa definição e que a igreja apoia, o Estado laico. Né? Então, o Estado laico, ninguém pode professar uma religião, ninguém pode testemunhar a sua fé? Pode. Não pode no testemunho, no exercício da sua fé, da prática religiosa, afrontar o outro, quer ele religioso ou não religioso. O que o Estado não é laicizista. Ele, digamos, o Estado tem que proporcionar de uma forma sadia, igualitária, né, o exercício de todas as religiões no seu território, no âmbito do Estado. Sim. Que é uma intolerância, um pensamento errado que vem crescendo aí. Então, o Estado é laico, então essa religião, aquela outra, não teria campo de ação. E me permita um terceiro ponto, de dizer-lhes que uma situação que gera também a intolerância religiosa, o chamado proselitismo. Eu exercer a minha religião de tal forma que eu obrigue a Laís, obrigue alguém
a deixar, a renunciar à religião dela e vir para a minha. Não, isso não é correto, é um absurdo. Eu tenho que, numa visão cada vez mais ampla, comum ou ecumênica, sim, viver a minha fé e respeitar que a Laís viva dela. Sim. Enquanto o senhor falava, né, eu refletia na questão assim da verdade, né? Nós, enquanto cristãos católicos que somos, nós temos para nós que nós temos a verdade que Cristo é o nosso Senhor e essa é a nossa verdade enquanto cristão católico. E eu não sou obrigada a concordar com as demais profissões de fé. E nem impor a tua sobre as demais profissões de fé. Existe uma diferença entre, né, o respeito, a tolerância, ao aderir e obrigar ao outro a acreditar na mesma coisa. Eu estou tão convicto da minha verdade que eu professo, que convivo pacífica e serenamente com a sua verdade. E até aquele que não queira crer. Né? Sim. Padre Zezinho, que tem uma canção muito bonita, né, que chama Iguais, que fala: tem irmãos na minha religião e em outras religiões. Nós cremos diferente, nós amamos diferente, mas em tudo nós somos de Deus. Com certeza, né? Com certeza. Eu queria chamar nesse momento agora um vídeo, né, que o Papa Francisco trouxe para nós no início desse ano, falando exatamente sobre essa diversidade, essa tolerância e esse amor que ele nos chama a viver entre as religiões. Então, confere o vídeo, ele é curtinho, confere o vídeo aí para a gente retomar a nossa reflexão, nossa conversa. La mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes. Esto debería provocar un diálogo entre las religiones. No debemos dejar de orar por él y colaborar con quienes piensan distinto. Confío en Buda. Creo en Dios. Creo en Jesucristo. Creo en Dios, Alá. Muchos piensan distinto, sienten distinto, buscan a Dios o encuentran a Dios de diversa manera. En esta multitud, en este abanico de religiones, hay una sola certeza que tenemos para todos. Todos somos hijos de Dios. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Confío en vos para difundir mi petición de este mes. Que el diálogo sincero entre hombres y mujeres de diversas religiones conlleve frutos de paz y justicia. Confío en tu oración. Que lindo, não? Essas falas que nos levam a entender cada vez mais que a linguagem proposta, né? E aqui, mais uma vez dizendo nós, enquanto cristãos católicos, eu, Padre Francisco Carlos, né, atendendo ao chamado do nosso pastor aí maior, né, guiando o nosso rebanho, dizendo a respeito dessa linguagem do amor. E acho que podemos dizer que o maior caminho para a tolerância, para poder eliminar essa intolerância religiosa, né, propriamente falando aqui, é o amor, né, Padre? Eu diria que o intolerante, Laís, ele não ama como se deve amar, como se deveria amar. Ele não está amando na intensidade que a vida pede. Há uma lacuna, um vazio muito grande de amor na vida do intolerante. Ou ele não recebeu, ou ele não consegue dar, né? A gente poderia aqui dizer, né, uma pessoa mal resolvida no âmbito do amor, né? E o que no Papa Francisco, esse vídeo, ele foi produzido em janeiro, quando em torno das intenções que o Papa apresenta todo mês, no âmbito não só do apostolado da oração, nas nossas comunidades, mas para toda a igreja. Porque o dia da intolerância, ou do combate à intolerância religiosa... 21 de janeiro. Isso, 21 de janeiro. Né? E no mês de janeiro, então, ele propõe justamente isso, para que reflitamos,
né, no amor, e o vídeo mostra claramente aí as grandes religiões, né, o judaísmo, o cristianismo, e o budismo e o islamismo, né, cada um com seus símbolos. E é bom dizer que a religião, ela precisa, o universo, o imaginário religioso, ele precisa de símbolos ou de imagens, de sinais. Mas a religião, ela extrapola esses sinais, está além. Tem que nos levar a um grande sinal, que é o amor, que faz com que nós, a humanidade inteira, ela coabite nessa casa comum chamada universo, planeta Terra, preservando, convivendo, crescendo e naquilo que tanto o diálogo interreligioso, o ecumenismo propõe, vendo o que há de bom no outro e permitindo-me crescer com essa bondade, aquilo que nós dizíamos no bloco anterior. Eu tenho parte da verdade. Você pode aprender com a parte da minha verdade, como eu também devo aprender com a parte da verdade que está na sua vida e no seu universo religioso. Com certeza. Eu poderia resumir a verdade aqui ao amor, né? Eu acho que, né, quando a gente fala que a totalidade da verdade está sempre em função do amor, né? Seja em qualquer uma das religiões, em qualquer uma das crenças que qualquer pessoa possa professar, ela tem sempre que nos conduzir ao amor. Porque tudo que nos foge, né, de fazer o bem ao outro, de levar o amor para o outro, perde um pouco do sentido, né, Padre? Eu acho que a tolerância também, ela não pode entrar no âmbito da injustiça, né? Sim. Porque tolerar também, nós precisamos sempre entender que tolerar é também agir de forma justa, né? Quando eu começo a prejudicar o outro, isso já passa a tolerância, né? Passa, supera. Acho que justiça, tolerância, verdade caminham de mãos dadas, né? E eu até, quando vi o tema da redação do Enem, né, que você abordou no início da nossa conversa, eu gostaria de ver alguma redação, né, dos alunos que fizeram o Enem, né, como abordaram, que são situações que mexem com o jovem. Ele se mostra meio que hoje avesso a uma vida religiosa, mas ele precisa, né, respeitar o outro que não pensa como ele. A gente pode, não no âmbito às vezes da intolerância, mas do conflito religioso de gerações dentro de uma mesma casa. Sim. Os avós que educaram os filhos, que absorveram um pouco daquela educação religiosa. Já os netos, em relação aos avós, que já estão totalmente alheios. Há uma intolerância, o diálogo aí está prejudicado, está tenso, sem dúvida. Então, acho que seria aí uma abordagem interessante, né, para trabalhar essa intolerância e reforço, né, como seria interessante poder ver como os jovens trabalharam essa temática tão pertinente no universo deles, numa redação do Enem. Até porque o próprio jovem vive um conflito interno, né? Também. E tomar como verdade, como o senhor colocou, para eu poder respeitar o outro, eu tenho que estar também convicto da minha verdade, convicto daquilo que eu professo, da fé que eu professo, seguro. Então, eu até preferiria a segurança. A convicção, ela já está muito no extremo. E o intolerante, geralmente, ele é quase fundamentalista ou fundamentalista e extremado ao expor o ponto de vista dele. Que fica bem próximo ali da convicção, né? Sim, né? Acho que é mais importante seguro, isso. Né? Estar seguro da minha verdade, da minha religião, como eu a pratico, como eu a vivencio, né? Não obstante os limites humanos, que a religião ela ajuda a superá-los, mas não extingue, não acaba com as situações humanas, de limites humanos. E realmente, né, claro que a gente tem essas situações nas diversas idades. Todos nós, em alguns momentos, passamos por conflitos, né, às vezes pela falta de segurança daquilo que às vezes com desgaste, né, Padre? Às vezes vê alguma coisa, alguma situação que vai desgastando aquela confiança, aquela certeza naquilo que professa. Sem dúvida. Mas
de forma muito sagaz, assim, eu acho que a juventude ela é extremamente atacada nessa segurança. Sabe por que às vezes a intolerância ela vem, ela acontece? Voltando à própria situação da história do primeiro bloco, do taxista com o passageiro. Ponha-se no lugar do outro. Sinta a partir do lugar dele. Exemplificando a questão do, não vou dizer conflito, mas o diálogo, às vezes, quando acontece, e às vezes a falta do diálogo entre pais, filhos, avós, nessa questão religiosa, da não vivência religiosa. É preciso, às vezes, o jovem, o filho, o neto, colocar no lugar do pai, da avó, como aprenderam, como lhes foi útil a religião. Até mesmo o contexto em que eles viveram, né? E se os pais, os avós também não entenderem hoje o contexto da juventude, que não é impor, mas é convencer, é testemunhar a vida religiosa, que vai atrair o jovem. Como também nós, não vou dizer aí dessa parte da hierarquia da igreja, né? O ministro religioso que nós somos, também saber entender, dialogar com o jovem sem imposição, porque aí espana e espanta. Né? É verdade. E realmente, né, dentro da nossa própria igreja, e acredito que em todas as demais, né, que temos, existe a intolerância ali mesmo, né, padre? Sem dúvida. Do espaço do outro, né? Eu professo a minha fé, eu vivo a mesma fé que o padre franciscano, mas a minha forma de expressão religiosa dentro da nossa crença da igreja católica é diferente. Sem né? dúvida. A minha forma de conduzir a minha oração, a minha forma de expressar a minha fé, ela é diferente. No entanto, é aquilo, estamos seguros do que cremos, de como rezamos e podemos crescer juntos. Sim, sim. Sem dúvida. O importante realmente é cada vez mais a gente fomentar essa questão, né, de se colocar no lugar do outro e para isso a fomentar o amor dentro de nós. Sem dúvida. Né? Como o Papa colocou brilhantemente nesse vídeo, até eu estava vendo também um outro vídeo, padre, de um padre lá, acho que nos Estados Unidos, um bispo, na verdade, lá nos Estados Unidos, que ele foi a uma igreja protestante e buscar mesmo esse ecumenismo e essa vontade de rezar uns pelos outros, né, para que a gente pudesse cada vez mais criar essa unidade, criar esses laços de amor. No espaço do outro com respeito, né, que é uma outra palavra que acho que vale a pena dizer no âmbito da intolerância ou para superá-la, que é o respeito. Sim. Respeite o outro e será respeitado naquilo que você faz, né? Com certeza. Que a gente possa, né, cada vez mais respeitar. O senhor ia colocar mais alguma coisa? Eu só dizer que a verdadeira religião é o amor. E isso não prescinde de uma estrutura religiosa. Então eu amando, eu estou tendo uma religião? Sim, mas é preciso também crer junto. Sim. Crer numa comunidade, congregar, celebrar, unido, né, àqueles que também vivenciam, praticam e buscam o amor. Eu digo isso porque também no âmbito da juventude, no diálogo com a juventude, a situação institucional, quer seja as leis do Estado, quer seja o que normatiza uma vida familiar, quer seja as normas religiosas no universo de uma religião, isso também o jovem ele repugna, ele rejeita, entendeu? É uma verdade que a verdadeira religião é o amor? Sim, mas precisamos então também dessa parte ritual, celebrativa e comunitária no imaginário religioso. Até porque a partir do momento em que você se estreita com o outro nessa convivência religiosa é onde verdadeiramente é expresso o amor, né? Com certeza. Porque não adianta nada eu expressar o amor dentro do meu isolamento, dentro, né? Ah, não, mas eu faço bem. Ser uma ilha religiosa, uma ilha do amor. Exato. E é até interessante falar que a verdadeira religião é o amor. O amor obrigatoriamente nos leva, né? Me leva ao encontro do outro. Porque eu não vou viver o amor isolando-me, sozinho. Não, eu tenho que me doar, eu tenho que me arriscar, eu tenho que botar a cara a tapa. Sim. Pelo amor. Sim.
Então, leva o amor obrigatoriamente, naturalmente, leva-me ao encontro do outro. E essa expressão religiosa, né, buscar uma instituição religiosa, e aí, né, dependendo da sua crença, claro, né, como nós, inclusive estamos falando de tolerância religiosa, independente da sua crença, estar em busca, né, de conviver em comunidade, de estar no templo, de estar na igreja, de estar, né, no local de encontro, no culto, na missa, nos momentos em que nós podemos expressar verdadeiramente essa fé que professamos, né? Sem dúvida. É ali que nós expressamos e reafirmamos com Deus e com a comunidade, com o outro, aquela fé que nós professamos, né, para viver realmente cada vez mais essa tolerância e esse amor, né, na religião. Seguramente. Eu queria, né, convidar você a rezar um pouquinho conosco nesse momento. Vou fazer uma oração e depois vou pedir para que o padre possa concluir e nos dar a benção de Deus, para que a gente pudesse realmente cada vez mais pedir para que o Espírito Santo, né, e para que Deus que nós cremos possa fomentar dentro do nosso coração cada vez mais esse respeito, esse amor, essa tolerância com o outro, né? Por isso, Senhor, eu quero colocar nas Tuas mãos nesse momento a minha vida, a vida de cada um de nós que estamos nesse momento escutando e ao mesmo tempo orando junto contigo, para que o Senhor possa colocar no nosso coração um espírito tolerante, um espírito de amor, um espírito de vida, de respeito, Senhor. Que o Senhor possa cada vez mais nos conduzir nos trilhos do amor. O Senhor se revelou a nós como amor. E por isso nós pedimos para que o Senhor cada vez mais nos ensine a aderir a essa ideia do amor e a entender cada vez mais. Esperar, né? Esperar no amor e ser amor para com o outro. Que o Senhor possa nos conceder através da força e da luz do Teu Espírito Santo, para que a gente possa cada vez mais ir adiante aí na nossa fé, professando a nossa fé, não deixando de lado, Senhor, aquilo que nós professamos, mas sim respeitando a cada um daqueles que pensam diferente de nós, né, e entendem diferente de nós a visão de fé, a visão de amor, a visão de caminhar para o bem. Que o Deus da vida, aquele que buscamos e por Ele nós somos, existimos, nos movemos, que a graça do Pai, a vida santificadora do Filho ressuscitado e o amor do Espírito Santo desça sobre todos vós e vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Obrigado mais uma vez, Padre, né, pela sua presença. Desculpa o cansaço que eu lhe dei nós marcarmos e gravarmos, viu? Pois é, gente, me deu, viu? Esses padres são muito ocupados. Difíceis. Mas foi uma bênção, obrigado, Will, né? Viu, pela oportunidade de fazer-me útil. Obrigado mesmo. E mais uma vez agradecendo, né, sempre o seu apoio, sempre é muito importante para nós saber que padres como o senhor, né, nos apoiam a nossa missão de evangelização, porque é o único propósito da nossa igreja, nós, com certeza. Tudo é missão e somos todos missão. Com certeza. Bom? Obrigado. Deus nos abençoe. Amém. Obrigado. Fique com Deus e sob a intercessão de Maria.